Boa noite mais uma vez. Iago, Caroline, Cíntia, Daiane, Rafaele, Cláudia, aguardando aqui, Bruno, aguardando mais uma vez a Cassandra, juíza do TRT da 19ª Região, história fantástica, realmente uma magistrada bem vocacionada. Boa noite, Carol. Boa noite, Thalita. Aguardando a professora Cassandra. Lembrando que amanhã teremos o professor Yuri Pinheiro, TRT da 3ª Região. E depois de amanhã, na quarta-feira, teremos a professora e presidenta da Anamatra, Noêmia. Aguardando aqui, já mandou a solicitação. Já aprovei aqui para transmissão. Magis Labor, boa noite. Voltamos. Voltamos. Deixa eu ver. Você está me vendo bem, Cassandra? Estou. Tá dando um delay. Deixa eu ver. E será que a internet está Deixa eu ver. meio fraca por aqui? Tô tendo, a sua imagem está travada aqui. Ela está paralisada. E Deixa eu tentar. Vamos fazer o seguinte. Vamos. Tenta sair e entrar de novo. Aí me manda a solicitação mais uma vez. tá. Leandro, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite. E quinta-feira teremos o professor Fabrício, do TRT da 3ª Região. Já temos aí umas 10 lives agendadas para frente ainda, viu? Só estou adiantando dessa semana, porque eu rodo a postagem logo depois do encerramento de cada transmissão. Jefferson. E agora? Agora sim, agora deu certo. Voltou. Deu certo. E, Cassandra, vamos passar para a segunda parte aqui. Só fazer só para colocar um contexto. Realmente, quando a gente lida com conciliação, a gente tem até uma dinâmica bem diferenciada no processo de trabalho, o artigo 764, que ele vai falar de estimular a conciliação em todos os processos. Coloca até uma expressão bem peculiar, né, que é bons ofícios e persuasão. E com a reforma com a reforma lá de 2004, da reforma do Judiciário, que é a emenda constitucional 45, teve uma ligeira modificação no artigo 114. Antigamente falava em conciliação e julgamento. E depois extirparam a questão da conciliação e deixaram apenas a questão de processar e julgar. E alguns autores, eu cito aqui o Manuel Antônio Teixeira Filho, ele coloca conciliação apenas como característica e não como princípio do processo do trabalho. E eu até discordo desse posicionamento dele, que é minoritário, até porque a conciliação ela tem que ser entendida como princípio, sim, da justiça do trabalho, até porque essa dinâmica de capital e trabalho demanda e exige uma valoração diferenciada, de diálogo mesmo das partes, para estabelecerem uma solução pacífica desse conflito, né? Com certeza. Um projeto que estimula isso é o projeto de vocês, o seu e da sua irmã, que eu convidei ela para a live também, só que vai ser depois da semana que vem. Para quem quiser acompanhar, eu acho que vai ser no dia 2 de julho, de acordo com a agenda dela, da Andressa. E um projeto assim, fantástico que vocês estão promovendo. Eu fiz uma pesquisa até anterior, que realmente eu acho 2 sites fizeram referência a esse projeto, que eu achei assim, bem interessante. Primeiro foi do CSJT. O CSJT fez menção no site dele, do projeto de vocês, do Instagram, do perfil. Eu acho isso isso fantástico. Um perfil profissional do CSJT, que é um perfil de cúpula,
valorizar um trabalho um trabalho assim, de duas juízas em rede social, que é justamente isso, para Verdade. estimular essa cultura da pacificação, a cultura do diálogo. E, além disso, o TRT da 19ª região já citaram vocês, fizeram uma matéria específica, né? Já. 18ª De também. Andrei 18ª Saturno na também, né? 18ª também, já. Mas eu vi a postagem da Da 19ª região aí, 19ª. que eu achei bem interessante, colocaram a foto de vocês duas aí, e nessa postagem específica, você, tanto o CSJT quanto essa também, você fez uma referência a uma prática que vocês estão utilizando, que é a prática do acolhimento aí na quarta vara do trabalho, né? E eu acompanhei Sim. no Instagram de vocês é, algumas, assim, essas práticas que não são tão comuns, que eu achei, assim, bem salutares para esse envolvimento, para esse engajamento das partes no ambiente de Humanização conciliação. mesmo. Humanização. Humanização. Uma que eu achei assim fabulosa, você colocando a música, né? Você faz um ambiente mais descontraído, até cantou, né? Tem umas passagens lá com música mesmo. E assim, eu gostaria de saber de você se essas práticas dessa cultura do diálogo, essa prática principalmente do acolhimento, né? Que são 5 minutos anteriores, que vocês Ao início explicam das audiências. exatamente essa proposta. É um diálogo mais franco, né? Mais franco e acolhedor, né? A gente E tenta, pelo menos a gente se, tenta, né? e se isso reverteu, se isso você viu um crescimento de índice de conciliação, Conciliação. como tem sido, o que foi, o que você te retirou de proveito assim Certo. dessa prática? Vou tentar de novo organizar as ideias, viu? Sim, Vamos lá. sim. Seguinte, primeiro, deixa eu dizer para vocês, o perfil foi uma ideia de Andressa, né? Minha irmã teve a ideia. Ela veio para cá final de 2018, passar o final de ano aqui, e disse: Eu tenho uma proposta para te fazer. Aí eu disse: O que é? E aí ela disse: Não, porque eu estava assim com a ideia. A gente que, né, incentiva tanto a conciliação no nosso dia a dia, que tal a gente fazer isso de uma forma que chegue a mais pessoas? Aí eu disse: Mas de que forma? Ela: Olha, as redes sociais estão aí para isso. E a gente meio assim, pé atrás, porque sempre teve essa coisa, né? Juiz em rede social e tal, Sim, né? Agora tá todo mundo nas redes sociais, né? exatamente. Os tribunais todos, enfim. E aí ela, quando teve essa ideia e veio, foi justamente naquele período que houve a alteração lá das diretrizes curriculares pelo MEC, né? Sim, A sim. inserção como cadeiras obrigatórias das cadeiras que envolvem os métodos consensuais de resolução dos conflitos. E a gente pegou esse gancho e foi na época que a gente criou, que foi final de 2018. E é um perfil orgânico. Todo mundo que está lá é um que diz para o outro, que diz para o outro, que diz para o outro. A gente tem crescido, assim, de uma forma lenta, mas são pessoas que realmente se interessam pelo assunto. Isso é que é legal, né? E aí, mas antes disso, deixa eu falar. Sou muito grata também ao Opa. TRT da 19ª região. Quando eu vim para cá, eu já tinha 7 anos de Tribunal do Rio. Nossa, eu já, 7 já tinha uma anos. experiência bem considerável. 7 anos, Wagson. E aí vim para cá, vi que o Aldelírio acabou de entrar. Aldelírio foi o primeiro diretor que eu trabalhei aqui na 19ª região. Porque eu fui lotada na vara de São Miguel dos Campos e trabalhei lá um mês e pouco tempo, acho que no máximo uns 2 meses, talvez, e logo em seguida eu fui para a vara de Arapiraca. E teve esse diferencial também aqui. Lá no Rio, eu só trabalhei na capital. Uhum. E aqui eu fui logo para o interior. E foi muito bacana essa troca de experiências, né? Assim, no interior, essa mudança para mim também, né? De ir trabalhar no interior, porque é diferente. A vara de Arapiraca, por exemplo, é uma vara que as pessoas moram lá, né? Nessa cidade de Arapiraca, que é a segunda maior cidade aqui do estado. Sim. Então, eles é muito bom, é uma família, né? Trabalham assim de uma forma muito alinhada. Foi muito bacana. Eu fiquei lá
o ano de 2002. Fiquei um ano lá. Eu, quando saí de lá, foi porque eu engravidei do meu segundo filho, fui ter neném. E na volta, eu consegui ficar na capital, que aí, por conta da família, era melhor para mim trabalhar na capital. Mas foi muito bom o tempo que eu fiquei em Arapiraca. Foi a primeira vez que eu tive assistente de juiz. E era um assistente maravilhoso, Wagson. Ele era o assistente do juiz titular, que estava afastado porque era presidente da Amatra. E aí, menino, olha, foi um casamento perfeito. Ele era, assim, eu disse, existe um assistente assim, tão bom, tão maravilhoso. Fiquei encantada com aquilo. E ele continua lá, continua sendo assistente do juiz de lá, do titular de Arapiraca. Muito bom mesmo. E depois vim para a quarta vara. Entrou também o doutor Vitor aí, ó. Ele advoga aqui também. E também faz parte do núcleo de... Como é que chama? Das faculdades, núcleo de prática jurídica. Núcleo de prática jurídica aqui da Uninassal. Enfim, minha irmã me convidou, começamos o perfil. Com esse intuito de disseminação da cultura de paz e conciliação, porque litígio a gente já tem demais. Sim. Mas o que é que a gente pensa em relação a essa alteração do MEC, Wagson? Eu acho que só surtiria efeito mesmo se eles criassem uma cadeira de introdução ao estudo dos métodos consensuais. Porque você passar a faculdade inteira só lidando com o litígio, né? Com a cultura do litígio, e lá no final você pagar 2, 3 cadeiras referentes à conciliação, mediação, arbitragem, não sei até que ponto isso vai ser produtivo, né? Vai fazer florescer na cabeça desses formandos aí a importância de dialogar, porque tem muito campo para o advogado consensual, né? É uma bobeira achar que não. E a gente já tem, né, instrumentos aí mostrando, agora mesmo com a reforma veio o acordo extrajudicial, né? Sim. Então, é o tipo de coisa, tem que ser realmente muito divulgado, né? Nós, juízes, também fomos formados pela cultura do litígio, né? Nós temos, então, que nos capacitar e tentar melhorar a cada dia. Essa é uma realidade. A capacitação tem que ser para todos, né? Não adianta, porque eu faço um curso, faço outro, tento difundir, mas assim, quem atua lá tem que fazer também, tem que se preparar, é um novo olhar, que nem é tão novo, Wagson, né? Desde 2006, lá atrás, a ministra Ellen Grace, né, um belo dia, disse, não, dia 8 de dezembro é o dia da justiça, vamos criar assim para ser o dia da conciliação, e aí começaram aquelas semanas de conciliação, né, Semana Nacional de Conciliação, desde 2007, acho que foi a primeira Semana Nacional de Conciliação, 2006 ela criou esse dia da justiça e tal, e de lá para cá, veja quantos anos, né? E assim, a gente ainda está engatinhando, a verdade é essa. Cassandra, a verdade é essa. Sobre o acolhimento, você quer que eu fale, né? Sim. Tá, eu vou falar. Foi também por meio do Instagram, viu, que a gente observou essa prática aí no seu tribunal. Sim, da Renata. O Sejusc do seu tribunal. Na época que a Renata estava à frente, Renata Palco, não sei se ela está por aí. Na época que ela estava à frente, os servidores do Sejusc faziam um acolhimento, né? Falavam, davam boas-vindas, explicavam o que era conciliação e tal. E aí a gente conversando, eu e a Andressa, a gente disse, que tal se a gente fizer, e a gente mesma, né, participar, e também convidei os servidores da vara, ela também fez assim lá na vara de Goiás, e os que aceitaram participam com a gente. Então, assim, eu faço dessa forma, boas-vindas mesmo, né? Eu sempre transmito alguma mensagem, geralmente quando eu estou indo trabalhar no carro, me vem alguma coisa assim à cabeça e eu chego lá com aquele espírito de falar aquilo e falo. E nunca combinei, tem 3 servidores que participam, 2 com mais frequência. Uma é assistente de audiência, Vivi, se ela estiver por aí, um beijo.
saudade. E o outro é o meu assistente, né, de gabinete. E a gente nunca combinou o que é que ia falar, mas existe uma sintonia tão grande em torno desse movimento aí, desse acolhimento, que uma mensagem complementa a outra, você acredita? É impressionante. E Já aquele estão em negócio de sintonia, né? cantar, Em e sintonia. aquele negócio de cantar, realmente houve uma vez, que foi agora no final de 2019, no último dia de pauta do ano, né? Realmente eu cantei, um servidor tocou o violão, eu cantei, eu gosto de cantar, eu já participei do coral do tribunal, eu Aham. gosto de cantar desde sempre. E até tem um projeto que eu estou participando, outro dia até divulguei lá no um vídeo que a gente fez, que é um projeto justamente em torno da conciliação. Dessa vez fui convidada pelo servidor lá do tribunal, o Sóstenes, que também já convidou um outro que toca instrumento e tal, e nós três estávamos, até pouco antes da pandemia, ensaiando algumas canções sistêmicas, justamente para esse projeto de conciliação também. E aí eu cantei naquele dia, a mensagem que eu falei tinha tudo a ver, e a música foi Trem Bala, que é uma música que caiu no gosto de todo mundo, né? E foi bem bacana, foi um encerramento de ano, assim, muito bom. A gente nem sabia o que estava por vir, né? E o projeto do Você Muito Mais Conciliador é esse. A gente tem algumas hashtags, né? Minuto da Conciliação, por exemplo. A gente já conseguiu Sim, rodar o Brasil quase todo. Né? Um legal. colega participa, outro colega participa. Aí tem o caso de audiência. Tem o outro lá que são boas práticas. A gente divulgou esse acolhimento daí no Boas Práticas de Conciliação. Né? E aí quando fizemos foi com essa nova roupagem, né? Essa questão de nós participarmos, né? Eles estranham, viu, Wagner? É Sim. interessante, porque eles dizem assim, nunca vi isso, a juiz vem aqui fora, dá bom dia e Sim. transmite mensagem e não sei o quê. Aí outro dia, no final de uma instrução, até porque, Wagner, quando não sai a conciliação, a instrução ela transcorre de forma mais leve. Sim. Sabe? As pessoas já ficam. E eu já notei diferença. Você me perguntou, eu já notei diferença. Aqueles advogados Exato. assim que são mais do litígio, mais Sim. adversariais, eles já entram desarmados na sala de Sim. audiência e até ficam tentando conciliar. É impressionante. É Aham. impressionante. Outro dia a minha assistente de audiência disse assim no final, doutora, eu não estou acreditando. Era o doutor fulano? Eu dizia, era. Você não pegou os dados dele, colocou tudo aí na ata, você não viu que era? Aham. Eu, não, porque estava irreconhecível. Eu disse, graças a Deus, né? Tá surtindo efeito. E houve um incremento sim, viu? Aham. Eu comecei a fazer em setembro, não, em outubro, quando eu voltei de férias. Foi pouco tempo, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, agora até a pandemia, até o início dessa pandemia. E a Andressa tinha começado em setembro, lá em Goiás. E em janeiro, foi no retorno do recesso, eu pedi ao pessoal da corregedoria para fazer um levantamento. E tinha havido um incremento de 12% nesse período curto, que foi muito bom, eu Sim. achei. E o melhor é isso, essa questão de apaziguar, porque eles chegam nervosos lá, Sim. não só as partes que não têm o hábito, né, daquele ambiente, de tudo, como os advogados que ficam naquela correria, né, são 10 varas aqui na capital, então são 10 andares, e é um sobe e desce de escada, chamam a audiência no andar, chamando... Às vezes a pessoa já chega ali pelos cascos, a gente Sim. sabe disso. E aquilo que a gente falou, que a gente, né, tem que se manter sereno e não sei o quê, Sim. nem sempre todo mundo consegue isso. Então, quando eles conseguem participar daquele momento do acolhimento, eu noto que eles entram na sala de audiência desarmados, mais tranquilos, mais leves. Tem gente que até brinca, porque às vezes está aquela confusão toda, aí eu saio, tomo uma água, quando eu volto, nem parece que estava aquela confusão entre eles, né? Sim. Não, porque ele só quer pagar isso, eu quero receber aquilo, não sei o que. Aí eu digo, gente, resolveram. Aham. O que foi que vocês resolveram? Me digam, qual é a solução que vocês vão me dar? Vamos conciliar. Aí tem uma advogada que ela sempre olha para mim e diz, vamos conciliar. E, Já e, e, termina ca- que vira uma...
Em Cassandra, e isso é uma proposta que você colocou na quarta vara do trabalho de Maceió. Não é do Sim, Sejusc, não. Aí tem não, Sejusc, né? tem Sejusc. Foi na quarta vara do trabalho. Depois de um tempo, o colega da 10ª vara também adotou essa prática e também tem feito os acolhimentos, ele próprio vai lá fora, tal, fala. E a ideia E, é essa mesma, é que, né, quem se sentir à vontade, tiver essa... porque não é todo mundo, né, que gosta de assim, fazer e esse tipo de... aí tem Sejusc, né? Você confirmou que Tem, tem, né? Tem. tem, E o tem. interessante é que você coloca uma metodologia de conciliação num segundo momento que, por si só, já seria Ah, adversarial, seria não, de embate, não, ou não, não? mas entenda, aqui o Sejusc não funciona como filtro. Ah, Ah, entendi. não, 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 né? não funciona. Não, Ah, não, 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 entendi. não. Não. Entendi. Funciona diferente aqui. Entendi. Aqui tem aqui coloca como certo, ele filtra, aliás, o Sejusc aqui Uhum. de Porto Velho, que são 8 varas, ele filtra bastante. E quando já Hum. chega para a vara em si, é praticamente a instrução mesmo, né? Quase você não tem margem para conciliar, porque já vieram de uma tratativa já frustrada e com Entendi. todas as técnicas possíveis, né? Mas mesmo quando a gente faz a audiência inicial, que não tem acordo e fica marcada a instrução, quando eles voltam na instrução, eu digo para eles pensarem. Eu digo, olha, Sim, sim. pensem daqui até a instrução. A gente estava marcando rápido as instruções. Vocês têm um tempinho aí para pensar, para conversar, dialogar, os advogados trocarem informações e tentarem chegar num consenso. Se a gente for olhar aqui, falta pouco, né? Às vezes eles Sim, chegam com a proposta e tal. E quando chegam para a instrução, a gente concilia, já consegue sim, conciliar sim, muito sim. também nas instruções, né? Porque eles já saem de lá com essa ideia de que, Wagson, a questão é a gente dizer para eles que eles podem, é empoderamento e é Sim, autorresponsabilidade. Eu sempre exatamente. digo, vez ou outra nesses acolhimentos, eu conto aquela história de que quando a gente é criança, desde que a gente é criança, a gente é mal acostumado, entre aspas, né, a colocar os nossos problemas nas mãos de um terceiro. É o pai, é a mãe, é o professor, é o diretor da escola. E quando a gente cresce, é o judiciário. Então, é uma questão de mudança de cultura mesmo. Sim, Aqui em casa eu faço esse laboratório. Eu tenho 2 sim. filhos. Um tem Aham, 10 e o outro tem 7. Ainda tem muita disputa entre eles. aham. Entendeu? Então, quando eles vêm, aí para tudo, vão conversar ali, 5, 10 minutos, me tragam a solução. Não quero problema, quero solução. E eles conseguem, Sim, eles voltam. Não, a que gente já legal. resolveu. Eu disse, porque se eu for resolver, já sabe como é que vai ser. E, Aí eles voltam com a solução, é ótimo. Cassandra, deixa eu te colocar numa saia justa aí. Sim. Você falou de acordos que foram inesquecíveis para você na sua trajetória. Teve Hum. algum acordo que você se arrependeu, por exemplo, ou nunca teve esse acordo? Oh, nossa, eu coloquei uma proposta de acordo, mas eu acho que nesse caso a sentença seria melhor. Ou não, ou nunca existiu uma. Não, porque Não, assim, a nunca gente existiu. conversa tanto, né, para poder chegar e homologar um acordo, é tanto, né, ouve uma parte, ouve outra, e é aquela coisa, Wagson, olha, aquele valor, o mais importante ali, muitas vezes não é o valor, Sim, né, não é o valor, é a satisfação que aquilo vai proporcionar na vida daquelas pessoas. Até porque cada um sabe onde é que o sapato sim, aperta. Então, sim, muitas vezes você olha e diz, não, mas aqui ele teria direito a ganhar mais. Mas quando? Quando é que ele iria sim. receber isso? Ele iria receber? A gente está Uhum. assim de processos engavetados, né? Agora é tudo nos Sim, arquivos virtuais, né? sim. Porque não há pagamento. Aqui no 19º a gente tem um problema sério com a execução. Ah, que bonitinho, que amor, só a voz dessa juíza já acalma o coração. Obrigada. E Então, Wagson, é o assim, tipo de coisa, a gente tem que, é a questão também da empatia, né? sim, sim, Eles dizem, essa semana eu fiz um acordo, audiência telepresencial.
Marquei por quê? Porque a petição não veio daquele jeitinho que tem que vir, né? Discriminando Sim. as parcelas, nananá, narararara. Se eu fosse mandar emendar, o negócio ia demorar mais. E Uhum. a situação, né, é premente, as pessoas estão necessitadas mesmo, enfim. Marquei a audiência. E o cidadão disse assim, era uma consignação em pagamento. Aí ele disse, eu posso falar, a gente chega, gela, né? Quando diz se eu posso falar, vai que vai me contar alguma coisa que vai me travar ali para aquele, né? A coisa não pode falar. Ele disse, não, eu só não recebi essas parcelas da rescisão. Foi melhor, porque ele me disse realmente que a consignação em pagamento era de verdade, porque ele disse Aham. assim, eu só não recebi essas parcelas por ocasião da rescisão, porque eu não entendi esse desconto. Se ela tivesse me explicado, eu teria recebido. Então, não estaria aqui, não precisaria, mas eu quero agradecer tanto a senhora, ele me dizia. Aham. Porque eu disse para ele que o alvará de FGTS seria uma transferência, né? Que ele informasse a conta, que seria feita uma transferência para a conta dele. Ah, quer dizer que então eu não vou nem precisar ir na Caixa Econômica, vai ser transferido para a minha conta. Ah, eu quero agradecer demais a senhora. Olha, muito obrigado, muito. Ele agradeceu tanto. E também, quando eles entraram com a consignação e depois com a petição de acordo, ele estava sem advogado. Então, nesse caso, fica tão somente quanto ao valor consignado da quitação, né? E eu expliquei isso para ele e tudo mais, enfim. E aí, esse tipo de coisa, né? Outro dia, uma testemunha, no final de uma audiência de instrução, que tinha sido até longa a instrução, a testemunha virou e disse, eu posso falar uma coisa para a senhora? Já terminou? A senhora terminou já de colher o depoimento? Eu disse, já, pode falar. Aliás, terminou tudo, terminou a audiência e era a última audiência. E aí ela disse assim, eu queria agradecer a senhora. Eu disse, mas o que foi que eu fiz? Aí ela disse assim, a senhora hoje acendeu aqui ó, uma luzinha na minha cabeça. Eu quero estudar, eu não quero continuar o resto da minha vida nesse emprego que eu tô. Eu quero só passar uma chuva nele, eu quero estudar e eu sei que eu posso. Nesse dia eu tinha falado alguma coisa em relação à Sim. disciplina, perseverança, né? Essas coisas assim. E ela me agradeceu tanto, ela disse que a partir daquele dia ela ia dar uma guinada na vida dela. Olha que coisa bacana. Que legal. Então é o tipo de coisa que, né? Isso já vale o dia. Sim. Já Essa, vale o dia. essa é a proposta. Assim, na minha experiência, É. eu já fiz uns acordos tão, assim, não como imposição, mas o clima da audiência, mesmo com o acordo, não resolveu. Esse conflito subjacente, essa lei de Sim, sociológica, você fala sociológica. muito, né, que a gente tem que, inclusive está no site, que o objetivo é conseguir ir além do acordo, contribuindo para restabelecer as relações As pessoais. O relações, que eu falei, exatamente. assim, dessa dificuldade, se teve algum que você ficou um pouco arrependida, às vezes, da Não, atuação, uma porque vez já, eu já... fiquei com medo, assim, Sim, aquele medo de iniciante. Lá no entendi. Rio, um daqueles primeiros processos lá, de repente me chega um acordo de R$ 1 milhão. Aí eu disse, meu Sim, Deus, será que isso é de verdade? Aí eu disse, pedi licença, que ia tomar uma água, fui lá dentro. Eu acho que tinha sido no primeiro mês, viu, que eu tinha tomado posse. E aí eu fui lá dentro, chamei a diretora, era gente bacanérrima. Eu disse assim, olha, vem aqui comigo olhar esse processo. 1 milhão, naquela época, em 2004, né? Mas era a reclamada uma grande seguradora e ele era um autoempregado. Então, realmente tinha, né? Mas naquele dia eu fiquei meio assim, né? Porque a gente está acostumado com os valores mais baixinhos, né? Mas sim. era aquilo mesmo e foi homologado e nunca deu problema e deu tudo certo. Sim. Não, eu tive uma experiência bem recente agora. A audiência de instrução era de uma sobrinha com os tios, ela tinha colhido, parece que a sobrinha tinha sido abandonada, alguma coisa assim. E a audiência de instrução foi das 9 horas da manhã até umas 4 horas da tarde. Três Nossa testemunhos de Senhora. cada parte. E assim, eu a todo momento eu tentando estimular o diálogo, estimular essa conciliação, mas estava muito complicado, já estava uma mágoa assim, bem profunda. E a instrução foi muito carregada. Ela tinha uma questão familiar do filho dela também, que foi acolhido, né, pelos tios e tal. E assim, eu fiquei
consternado com a situação. Eu tentei realmente apaziguar os ânimos e restabelecer aquele liame ali da família, que eu acho que é o vínculo mais sagrado ali, né? Independentemente da discussão jurídica, se teria vínculo ou não, Sim. A gente teria que restabelecer essa situação, né? Às vezes, a questão trabalhista ficaria como pano de fundo. Então, meu papel ali é como um apaziguador social. Uhum. E eu tentei de várias formas, e olha que eu estava muito disposto ali, ouvi, escutei, teve muito choro, foi uma audiência muito complicada, muito pesada para mim, que eu estava dirigindo a audiência. E eu tentei de várias formas, foram várias propostas de conciliação que foram apresentadas, mas todas recusadas. E assim, de qualquer forma, nessa audiência, não sei se você já sentiu, mesmo com acordo com a sentença, a relação não ali vai já resolver. estava em frangalhos. Não vai Às resolver. vezes, Wagson, às vezes é uma questão maior, a questão sistêmica. A gente tem estudado, Exatamente. sabe, isso de um tempo para cá. Sim. É um novo olhar, né? E Sim. quando tem uma questão sistêmica envolvida, aí Nossa. o nó é mais apertado. Não, O e foi assim, emaranhado. O e foi, emaranhado é. e E foi a gente tem que, terrível, numa assim. situação dessa, se cuidar para a gente não se emaranhar. Sim, sim, sim. Entendeu? E foi muito complicado. Eu trouxe essas percepções que eu tive aqui para casa, com a minha família. E assim, foi uma relação totalmente conflituosa que eu me deparei, né? E eu tentei, eu fiquei com aquilo. Eu acho que eu poderia ter ido um pouco além, estimulado o acordo, que eu já peguei reclamações de irmão com irmão, de pai com filho, mas essa me tocou muito. E o irmão dela estava depondo contra ela ainda. Tinha o irmão dela depondo contra ela, depondo a favor da outra parte. Aí eu deixei a questão do acordo, ela estava um pouquinho resistente, aí o advogado do reclamado, eu acho que ele é um advogado bem militante aqui, ele ficou remoendo isso em casa, eu acho que as minhas palavras tocaram ele de alguma forma. Ele ficou com isso, aí ele veio no dia seguinte, já estava concluído para a sentença, eu já estava até com a convicção já formada, aí ele veio falar, doutor, eu mesmo me prontifiquei para tentar conciliar, eu reuni com outro advogado e conversar, até que saiu a proposta. Só que coisa boa. eu tentei colocar a audiência com a presença das próprias partes, mas não deu certo. Vieram só os advogados e depois acabou homologando sem a presença deles. Mas, assim, ficou aquela... Rusga. Sabe, aquela rusga, mas assim, minha mesmo, né? Porque quando a gente atua como juiz, vestindo a toga, a gente quer pacificar, né? Quer deixar acalmar os corações, ainda mais uma relação familiar que chega no judiciário especializado. Para eles conseguirem seguir a vida livres disso, eles tinham que realmente, né? Primeiro querer, Sim, né? Porque exatamente. às vezes, Wagson, o que eles querem é alimentar o conflito. Exatamente. Você está ali para tentar ajudar. A visão sistêmica, ela tem muito essa, né? Você só pode ajudar até o ponto que eles permitem essa ajuda. Que eles estão dispostos, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? É claro que a gente tenta de todas as maneiras, mas eu acho que você fez o seu melhor. Sim. Né? E naquele momento não foi possível. Mas de repente depois eles, né? Em outras situações da vida conseguem. Enfim. Sim, e olha que foi um acordo, por exemplo, não foi nem sentença, então foi um acordo que me deixou com essa sensação assim, coisa inacabada, né? Que você não completou, parecendo que você não terminou o seu ofício ali. E te deixa numa inquietude, não se culpe, né? Mas não se culpe, não se culpe. Eu estou compartilhando com você que vocês têm um perfil bem interessante. E eu tenho várias experiências com acordo bem legais, bem interessantes. E principalmente depois que sai do Sejus, que é uma coisa que eu percebi também, trocando algumas experiências, quando as partes estão diante do juiz que vai sentenciar, às vezes elas ficam mais dispostas e mais maleáveis ao acordo, né? Eu não sei, eu não tenho essa experiência porque o daqui não funciona dessa forma, como eu te falei, como um filtro. Aqui eu já atuei aqui no Sejus, que é bem interessante, são
você atua como filtro de 8 varas, né? E ali coordenando uma equipe com vários conciliadores bem assim, dispostos capacitados, né? Capacitados, exatamente, e sabem o que estão fazendo, né? Sim. E a gente também passa por uma capacitação, até que para você atuar no Sejusc, você tem que se qualificar. É uma determinação do CNJ, do CSJT também. E a gente tenta ir lá no Sejusc mesmo, de todas as formas, mas às vezes você está diante de uma barreira você não é o juiz que vai sentenciar. Você pode resolver uma situação ou outra, um dilema ali pontual, mas na questão de fundo você não vai se sentenciar. Às vezes você fica um pouco naquele impasse que tem parte de comum acordo que prefere que você externe até essa questão de fundo, né? Como você decidiria para formular um acordo, e você fica um pouco de mãos atadas. E quando vai para a vara do trabalho, às vezes por essa comodidade, ou às vezes pelo fato dos advogados já conhecerem o seu posicionamento, às vezes elas ficam mais suscetíveis ao acordo, né? Então eu tenho um índice assim de composição nesse segundo momento, né? Como se fosse uma segunda conciliação. É até interessante. Eu acho que é bem por conta disso, dessa dinâmica que eu implemento às vezes na vara, de uma conversa ainda, independentemente das tratativas anteriores, para uma outra composição. Mas assim, são técnicas que a gente vai levando para a vida e para a carreira, né? E assim, Cassandra, passando aqui já para o final da live, que foi bem legal, essa parte aí da sua experiência na conciliação, nesse diálogo, nessa cultura, Vamos, né, que a gente tem que mudar. né? Convidar quem está aí assistindo e que ainda não segue o Você Muito Mais Conciliador. Exatamente. Vamos lá. É um perfil bem legal, já está com um tempo já de experiência, com vários relatos. E vários materiais também, né? Eu acho que vocês compartilham, além da experiência, essas técnicas, né? Sim, técnicas, conteúdo, todo o conteúdo voltado, né? Tanto o estudante quanto o advogado podem utilizá-las para o desempenho, né, da profissão deles, né? Verdade. Eu acho interessante que os advogados chegam na audiência. Eu vi o post de ontem, viu, doutor? Eu vi, já estou botando em prática. Ah, que coisa boa, muito bom. Vamos colocar em prática mesmo. E @você muito mais conciliador. Tá aí a dica, e é bem legal. Se eu fosse dar uma sugestão, né? Quem sou eu para dar uma sugestão para vocês duas aí? Isso, é sempre bem-vinda. Assim, vocês não têm site ainda não, né? Não. Só tá com o perfil do Instagram. Instagram e Facebook. Todas as postagens do Instagram vão para o Facebook também. Um site, às vezes, eu acho que era legal para o perfil de vocês, assim, dessas propostas de conciliação, até porque você pode mandar um arquivo de texto, deixar disponível para as partes, às vezes um arquivo de vídeo já estático, eu acho que é bem legal. E eu indo um pouquinho mais além, por que não num livro? Por que não? Pois o livro já nasceu a gente já teve já, né, tá amadurecendo a ideia. Acho que vai sair sim. Eu acho que é bem legal, porque bacana, o único livro que eu conheço da área trabalhista, de solução consensual, de conciliação, é o da Adriana Goulart, lá da Terceira Região. Eu acho que é um livro de 2015, eu acho que é a edição mais recente dele. E assim, de 2015 para cá, teve várias mudanças, inclusive em regramentos aí do CSJ e CNJ. E eu acho que vale a pena, assim, um livro para dividir, né? Para compartilhar verdade. tanto o conteúdo quanto a experiência de vocês, que eu acho fantástico. Então, tá aí o perfil da professora, vou chamar de professora, a professora Cassandra. Né? Já me promoveu. Já te promovi. E assim, bem legal, eu recomendo de olhos fechados. E eu farei a live com a Andressa. No dia 2 de julho, também ela vai compartilhar algumas experiências dela. E gostaria de agradecer muito a sua participação aqui, seu jeito descontraído e leve para falar. Obrigado por
está disponível aí de compartilhar essas experiências, né? E se a gente influenciar na vida de uma pessoa, já está valendo. Já faz sentido, é Já isso. faz A sentido. verdade, é verdade. Eu que agradeço, Wagson, agradeço novamente. Como eu comecei, né? Eu disse que agradecia. Como foi que eu disse? Ai, nem me lembro mais, mas eu disse que agradecia e que, principalmente, porque me fez bem essa coisa de revisitar meu passado, época de Rememorar. concurso, rememorar, foi muito bom, porque aquela força, ela existe, então é para todos os Sim. momentos, né? Então a gente tá passando um momento difícil, tá complicado para todo mundo, tá, mas a gente vai superar, vai passar, se Deus quiser. E para os que estão interessados em estudar para concurso, como a gente falou antes, não tem receita pronta, não tem, cada um tem que ir se descobrindo, né? Vendo o que é que funciona. Mas eu diria que disciplina e perseverança são fundamentais. Né? Primeiro vem o sonho, depois a gente projeta e a gente vai atrás de conseguir realizar. Porque tem uma frase que eu acho muito bacana, né? Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Então, vamos atrás dos sonhos e de concretizá-los. Não, que Com legal. disciplina e Então, perseverança a gente consegue. essa é a mensagem final que você deixa aqui para a live. E Sim, muito sim. obrigado mais uma vez aí. Lembrando que essa live ficará disponível tanto no IGTV quanto no blog. Eu tenho um blog também, Sim. é o www.magistradotrabalhista.com.br. E obrigado por engrandecer esse projeto que foi fantástico hoje conversar com você, Eu que tá bom? agradeço, foi ótimo, foi muito bom mesmo, de E eu coração. e eu estou à disposição também para qualquer coisa. Ótimo. Você ainda não participou do Minuto da Conciliação. Pois é, Vou pois é. cobrar sua participação. Eu enviei um caso, mas faltou ainda gravar o vídeo. Mas Isso, com certeza isso. eu vou enviar. Tá Pode bom. esperar. Ah, sim, eu lembro que eu disse parabéns e obrigada. Parabéns pelo seu livro, pelo seu projeto e obrigada por ter me convidado para participar dele. Não, Foi que isso. isso. Ó, foi uma história fantástica de. Não, e assim, parabéns mesmo pela leveza que você fala da sua carreira e dessa superação, porque uma reprovação em prova oral, É, eu tive uma live anteriormente com o Josley, é muito complicado, muito difícil de você voltar, de resgatar aquela confiança, de acreditar ainda é. nos seus estudos, no seu potencial e batalhar pelos sonhos. Não é fácil. E parabéns aí pelo seu marido aí nesse projeto familiar Ah, que ele deu foi resultado aí. fundamental. Ele foi fundamental. Eu agradeço todos os dias também. Vale a pena, né? Família é isso, né? Com os momentos ruins e os momentos bons, né? Exatamente, tem que estar junto sempre. É isso aí. Então Aí manda tá. um abraço para a Andressa também, que depois eu conversarei com ela. Mando sim. Vou assistir a live de vocês. Tá ótimo, então. Muito Então tá obrigado, viu? bom. Um Obrigada. Boa grande noite a abraço aí. todos que escutaram aí o nosso bate-papo, né? Saíram, voltaram com a gente. Foi muito bom mesmo. Até a Tá ótimo. próxima. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.